Olha só, os homens serão egoístas, vão desobedecer os pais, e com isso, não vão ter amor pela família. Mas que família? Na família, no modelo criado por Deus. E é por isso que hoje, a sociedade e o mundo apresentam para si próprios muitos modelos de família. Todo tipo de modelo de família. Hoje as famílias se relativizaram. Então existem muitas formas, modelos, estruturas familiares na sociedade. E já tem um tempo que isso está acontecendo. E esses modelos familiares estão produzindo as gerações. Estão produzindo a sociedade como ela está hoje. Então, como a sociedade está hoje? A sociedade está caminhando para uma geração virtuosa, onde valores, virtudes estão sendo construídos, ou a sociedade está caminhando para a degradação, para os problemas sociais, para a violência, para a corrupção? É só você olhar. Então, a geração de hoje é fruto do ensino da geração passada. E uma geração só está porque outra geração a gerou e a criou, e a preparou para isso. Então é muito importante a gente refletir sobre isso. Então, olhando a estrutura social da humanidade, nós podemos ver algumas características desses modelos familiares, o produto desses variados tipos de modelos familiares. E uma das coisas mais latentes que a gente percebe no mundo é que a humanidade está humanizando coisas e objetificando pessoas. As pessoas estão humanizando coisas, humanizando a criação e objetificando, tornando como uma espécie de objeto as relações interpessoais. Uma pessoa está virando objeto e uma coisa ou algo está virando uma pessoa. É assim que a sociedade está vivendo. E o interessante disso é que isso entra nas gerações e as gerações vão produzindo modelos sociais. Para a gente não demorar muito, eu separei até um videozinho aqui de algumas questões que estão muito populares hoje na internet. Coloca aí, meu filho. Na verdade, me sinto um cavalo. Então você, na verdade, é um cavalo no corpo de um porco, no corpo de um homem? Qual que é essa fita? Eu tô, mano... Só aumenta um não, pouquinho você aí. tem um detalhe. Na verdade, eu sou um cavalo não binário, né? Então eu não me identifico como cavalo nem como égua. Eu sou um cavali. Adore. Ali, mano. Esse mundo realmente está perdido, pessoal. Olha só. Esse é um casal aparentemente normal. Tiveram 2 filhos. Aí a mulher resolveu achar um namorado que agora faz parte da família. E ele, por sua vez, também achou uma namorada. Parece brincadeira, né? Seria para rir se não fosse trágico. Para você, que já está aí do meio-dia para a tarde, assim que nem eu, parece que isso é brincadeira. Para você que é papai, está na casa dos 30, você já olha assim meio desconfiado. Rapaz, não, esse negócio... Mas se for perguntar para um adolescente,
para o adolescente isso é normal. E muitos deles já estão sendo influenciados por isso. Por que esses daí estão assim? Por quê? Do nada? Não. Muitas vezes a gente ri de coisa que é séria. E às vezes, pelo tom do meme, porque o brasileiro é terrível no meme, né? Tudo para o brasileiro é um negócio de uma comédia. E o problema da gente levar tudo na comédia é porque tem muita coisa séria que a gente acaba levando para o lado da comédia. Aí quando a bomba estoura dentro de casa, a pessoa não sabe o que fazer. Você imagina se de repente o seu filho, a sua filha chegar com você e dizer: eu me sinto como um animal. Qual seria o seu comportamento? Como você ia lidar com a situação? Ah, pastor, ia arrancar o cinto, ia partir para cima. Beleza, mas e se não der certo? O que você vai fazer? É sobre essas questões que nós estamos querendo refletir aqui. Porque são demandas da nossa sociedade contemporânea e elas estão chegando aí. Né? E nós precisamos entender que é uma responsabilidade desta geração encaminhar a próxima geração. A palavra de Deus diz que nós devemos priorizar muito mais as pessoas do que as coisas que Ele criou, quanto mais as coisas que nós criamos. Ele diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 26, assim: observem as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Aí ele coloca assim: não tem vocês muito mais valor do que elas? Olha o que Jesus está comparando aqui. Jesus está comparando as aves do céu. Depois ele fala dos girassóis, né, que são as plantas, as árvores e tal. Então o que ele está falando, ensinando? Ele está dizendo que o valor da alma humana, o valor da relação humana, o valor do ser humano é muito maior do que o valor de todas as outras coisas que ele criou. Amém? E as pessoas estão desvalorizando a humanidade e valorizando a criação. Né? Então isso é óbvio. E a palavra declara o seguinte, Mateus 25, de 35 adiante: um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ele é o primeiro e maior, esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando veio a lei que Deus deu para Moisés, que Moisés falou para o povo, eram 10 mandamentos. Deus, né, no caso Jesus, na nova aliança, ele reduziu os 10 mandamentos em 2. O primeiro, ninguém mexe, amarás o teu Deus. E os outros 9, ele compilou em 1. Amar o próximo, como a si mesmo. Então, para que fique bem claro pela palavra de Deus, que Deus, de tudo que Deus criou nesse universo, o que mais tem valor para Ele, e Ele exige que nós tenhamos também esse nível de prioridade, é o quê? É o próximo. Principalmente se o próximo for bem próximo, que é aqueles que estão dentro da nossa casa. Amém? Então isso é importante. Então a igreja precisa estar atenta a estas verdades e não deixar que as filosofias do mundo entrem na mente dos crentes. Como diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente,
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olhando para o aspecto familiar, da estrutura da família, como a família deve ser organizada, a família da igreja de Jesus, ela deve ser organizada de acordo com o padrão da palavra de Deus. A estrutura familiar dentro da igreja de Jesus precisa obedecer estritamente aquilo que está contido na palavra do Senhor. E não só a estrutura da família, de como ela é composta, de como ela é organizada, mas também o seu funcionamento. Está muito claro, muito explícito na palavra de Deus, como é que uma família deve se proceder dentro do padrão de Deus, para que Deus possa abençoar essa família, para que Deus possa abençoar essa casa. E, então, existem muitos modelos de família. Vocês viram aí no telão. Mas não é o padrão, não é o modelo que dá certo, porque o único modelo que dá certo é o modelo que Deus criou. E isso não sou eu que estou falando. É a Bíblia que diz, e a história comprova. Todos os grandes impérios, as grandes civilizações, tudo aquilo que já existiu de humanidade, tudo aquilo que prosperou foi porque chegou perto do padrão de Deus. E aquilo que se acabou foi porque entrou em depravação moral. É impressionante. Então, meus amados, por conta disso, o tema da nossa mensagem de hoje é criando filhos de Deus em meio a uma geração de par de pet e bebê reborn. Não me entenda mal. Eu tenho 4 cachorros lá em casa, 6 peixes. Então não estou falando nada aqui de quem gosta de animal. Eu estou falando do exagero. Eu estou falando de você trocar as linhas de prioridade. Amém, meus irmãos? É importante a gente colocar cada coisa no seu lugar. Tá certo? Agora, olhando para essas situações, o site da Agência do Senado Federal diz que, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, que é a DIMPET, o Brasil possui a 3ª maior população de animal de estimação do mundo. Olha aí. Com mais de 160 milhões de pets, incluindo cães, gatos, aves, peixes, répteis e pequenos mamíferos. E o mercado para atender a demanda dos pais de pet faturou no ano passado 73 bilhões e meio de reais. Forte, né? É um negócio assim. Eu lembro do tempo que a gente ia lá na loja do agro, né? Para comprar lá um remédio para fazer um vermífugo no cachorro e tudo. Rapaz, era tão baratinho. Hoje, meu amigo, que existe uma demanda aí, você está me entendendo? É a lei da oferta e demanda, né? Agora, o portal Terra divulgou os dados da pesquisa Radar Pet de 2021, realizada pelo Sindicato Nacional das Indústrias de Produtos para a Saúde Animal. E esses dados apontam que cada vez mais jovens adultos estão optando por ter animais de estimação em vez de filhos. Esses números mostram que 21% dos lares com cães, 21% dos lares no Brasil com cães, pertencem a casais sem filhos. Eles decidem não ter filhos e substituir os filhos por animais. E criar esses animais como filhos. Né? Enquanto que 25% dos lares sem crianças possuem gatos como companhia. Então,
Para a psicanalista Elisandra Souza, a mudança de geração pet, né, está diretamente ligada a algumas questões. Primeira, criar filho exige uma dedicação de longo prazo, enquanto os animais de estimação oferecem companhia e afeto sem tantas restrições e obrigações parentais. É óbvio que é muito mais fácil criar bicho do que criar gente. Segundo, o custo de vida elevado e as despesas relacionadas à criação de uma criança, incluindo educação, saúde e lazer, fazem com que muitos casais repensem a maternidade e a paternidade. Em contrapartida, manter um pet, embora também envolva gastos, ainda se torna financeiramente muito mais viável. A outra razão das pessoas não quererem mais gerarem filhos e criarem animais é que a queda na taxa de fecundidade do Brasil caiu. As pessoas não estão mais gerando como antes. A potência, né, de produção do ser humano. Segundo dados do IBGE, a fecundidade passou de 6,16 filhos por mulher de 1960 para 1,74 em 2020. Da década de 60 para 2020, as mulheres estão gerando menos de 2 filhos a vida toda. E ao mesmo tempo, o número de animais de estimação no país cresceu 65% entre 2009 e 2019. 10 anos só. Cresceu 65%. Conforme levantamento do Instituto Pet Brasil. E o outro motivo das pessoas preferirem criar animais do que gerarem filhos é o conceito de família que mudou. O conceito de família hoje é relativo. E essa nova realidade tem o bem-estar individual e a realização pessoal priorizado, e a escolha deve ser feita de forma consciente e alinhada aos próprios desejos e condições emocionais e financeiras da pessoa. Então, é aquela regra que estão falando aí, né? Meu corpo, minhas regras. Se antes o ideal de felicidade estava ligado à parentalidade, hoje o afeto e a companhia de um pet pode desempenhar um papel tão significativo quanto. Então olha só o quanto que se relativizou. Então todas as razões que eu coloquei para vocês aqui são relações alinhadas ao quê? Às necessidades egoístas individuais das pessoas. É como se uma criança, um filho, eu preciso pensar no meu filho da mesma forma como eu vou pensar em abrir um negócio, escolher um curso para fazer uma faculdade, né? Abrir um empreendimento. Ou seja, eu estou coisificando, objetificando aquilo que é humano. Nós não vamos mais porque, né, a gente é assim, economicamente não é viável e tal, e tudo. Então a pessoa começa a pensar como se aquele ser humano, gerar um ser humano é como se fosse mais um negócio que a pessoa vai fazer na Terra. Aí, em contrapartida, você vê a cultura e a demanda das pessoas, a paixão, o amor tão forte, ao ponto de emplacar dentro daquela criatura um amor de pai e de mãe. E é impressionante como que realmente existe toda uma demanda para essa situação. Volto a falar, não estou falando aqui de afeto, não estou falando aqui de cuidado, não estou falando aqui da pessoa, eu estou falando de você verificar um comportamento nocivo, emocionalmente nocivo e socialmente nocivo, da pessoa literalmente abrir mão de ser pai e mãe por qualquer outra coisa desta terra.
E é interessante como que a coisa alinha. Tem um videozinho rápido aí, coloca aí, meu filho aí. 1, 2, 3, nha, arigato! Me desculpa. Prazer, sou Luísa Abacaxi. Sou a veterinária da Belinha. Você deve ser... Cláudia, a tutora. Com certeza. E você, Belinha? Bom, Cláudia, como posso ajudá-los hoje? O que está acontecendo com a Belinha? Deixa eu te parar bem aí. Aqui na veterinária não chamamos de vômito, mas sim de êmese. Sim, é um fato curioso. Ah, sim, entendi. Teve diarreia por acaso? Eu sei que é uma pergunta meio indiscreta, né, Belinha? Um segundo, Cláudia, eu vou conversar um pouquinho com a nossa paciente, ok? Desculpa, eu vou dar um remedinho pra ela, tudo bem? Vocês podem voltar pra casa. Pegando. E é desse jeito que as coisas estão acontecendo. E isso é imprimido na gente de uma forma tão boa, tão maravilhosa, que muita gente olha assim, oh, tão legal. Tudo bem. O site da Band informa que, de acordo com os dados do Google Trends, analisados na sala digital, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de interesse por bebê reborn nos últimos anos. Ninguém no mundo ama mais os bebês reborn do que o brasileiro. Os dados mostram que de todos os países do mundo, o Brasil é o que mais busca por bebê reborn no Google. A revista Forbes afirma que no Brasil, lojas especializadas relatam faturamentos mensais de até 40 mil, entre lojas e clínicas que simulam a maternidade, enquanto influenciadores e colecionadores ajudam a expandir o alcance dessa tendência. E essa cultura, meus irmãos, tem gerado muitas situações, no mínimo bizarras, por assim dizer. Por exemplo, uma advogada, Suzana Ferreira, ela postou um vídeo e ela relatou nas redes sociais que, segundo ela, uma mulher procurou seu escritório para discutir a guarda de uma bebê reborn após o fim de um relacionamento. Uma mulher é casada com outra mulher e adotaram essa criança. Teve o divórcio e agora ela procurou a advogada para entrar na justiça para poder organizar as coisas. A cliente queria regulamentar a convivência com a boneca, a guarda compartilhada, e impedir que a ex-companheira tivesse acesso à filha reborn. O impasse inclui também a divisão dos custos com a boneca, o enxoval, manutenção de tudo, além da disputa pela administração do perfil da bebê reborn nas redes sociais. É isso aí. Tem outros que têm procurado também seus direitos na justiça, né?
Teve uma reportagem no Jornal da Record. Coloca aí, meu filho, aí essa reportagem rapidinho. Uma mulher que se diz mãe de um desses bonecos hiperrealistas, os bebês reborn, acionou na justiça na Bahia para ter acesso à licença maternidade. Além do benefício por 120 dias, ela, que é recepcionista, reivindicou o direito ao salário família por ser mãe dessa bebê reborn, que é chamada Olivia. O pedido foi negado pela empresa, então ela acionou a Justiça do Trabalho de Salvador no começo dessa semana. A febre desses bebês hiperrealistas já mobiliza o Legislativo brasileiro. No Congresso Nacional, projetos de lei já foram protocolados, como o que proíbe o atendimento desses bonecos em unidades de saúde públicas e privadas. Vamos ver como isso vai avançar na Justiça, né? É desse jeito. Eu separei também um outro vídeo de uma reclamação de uma outra mãe na frente do posto de saúde. Coloca aí, meu filho. Tadíssima. Por quê? Fui com a menina não tá bem. Sabe o que foi no celular? Só tem vaga pra julho. Me No diga uma posto. coisa. No posto. E ainda disse que a saúde tá bem. A saúde tá boa. Como é que eu trago minha filha doente pro médico e não tenho uma ficha só em julho? Quer dizer que eu vou esperar minha filha morrer, ficar mais grave, para poder marcar uma consulta para ela? Isso é uma vergonha. A saúde tá uma vergonha. Eu vou chamar a reportagem. Ó. Ainda tem mais. Coloca mais um vídeo aí. O preferencial, eu tô com um bebê e eu vou passar. Isso não é um Pode chamar o bebê, gerente, ó. viu, Isso moça? não, Pode chamar o gente, gerente, eu vou passar aqui. isso não é um bebê. Isso não é um bebê, você tá louca. Liga pro CAPS, que deve ter o CAPS Reborn agora. Você tá assustando Você meu tá filho? precisando do CAPS Você tá Reborn. assustando meu filho? É isso. Eu Já vou que chamar tem a tudo polícia. Reborn, você tá precisando do CAPS Eu Reborn. vou chamar a polícia. Eu não te dei o direito de filmar a minha imagem nem a imagem do meu filho. Gente, vocês viram, né? Eu vi filmando ela pediu ajuda para todos os funcionários do mercado, Chama seu dizendo que gerente tá lá, com viu, moça? Que eu quero ver se eu não vou ser um atendida bebê aqui. no... Pois é. Isso é sério. É o produto da sociedade que está aí, gente. Desse jeito. Aqui no Pará, o deputado estadual Rogério Barra apresentou um projeto de lei para proibir a utilização dos recursos públicos e a estrutura do SUS, assistência social, benefícios e segurança pública para atendimento de bebê reborn no Estado. A lei prevê multa de R$10 mil e responsabilização dos funcionários que atenderem esses bebês. A demanda das mães, né? Porque realmente é isso mesmo, as mães estão partindo para cima, estão acionando a justiça. Então, você está entendendo? Parece algo assim que é brincadeira, é algo fora do normal. Não, meu irmão, não, isso é sério. Para essas mulheres aí, o negócio entrou tão forte na mente, que elas entendem que elas têm o direito de buscar. Então, estão acionando a justiça, né? Os oficiais de justiça, os oficiais de justiça do trabalho, vão ter trabalho agora. Já não estão dando conta mais nem da demanda de gente de verdade. Agora, né? Imagina no posto de saúde, né? Sabe, aquela fila, o pessoal de madrugada pegando ficha ali, né? E aí a mulher chega lá com o bebê reborn desse aí, querendo furar a fila, pegar preferência. Complicado. Mas é desse jeito que está a coisa. Aí, você está aqui, que é papai, que é mamãe, olha um negócio desse e diz, rapaz, mas que coisa estranha, que absurdo. Mas se você não prestar atenção, de repente essa semente já está sendo gerada dentro do coração do seu filho, ou da sua filha, ou do seu neto, ou da sua neta. E você não está sabendo. Né? Então você vê a humanização de animais, de objetos, de coisas, e você vê a relativização da alma humana. Porque você vê as pessoas brigando para objetos terem direitos de seres humanos, e por outro lado, quando você conversa com as pessoas no mundo afora, o mundo
Por outro lado, o mundo emplacou um sinônimo para a palavra filho. Sabe qual é o sinônimo de filho? Problema. Problema. Hoje, para uma mulher engravidar, a grande maioria entende a gravidez como um problema. Conseguiram fazer isso na mente das mulheres. Filho é problema. Para a maioria dos casais nos dias de hoje, a vinda de um filho é comparada a um grande problema. Não é um problema, é um grande problema. Algo que simplesmente não deveria acontecer nesse momento, nessa fase ou nessa situação em que a pessoa se encontra. Na grande maioria das vezes, a grande porcentagem das pessoas, e eu estou falando dos casais, eu não estou falando de pessoas que... Estou falando dos casais casados, e constituem família. Na maioria, se você sentar com o casal, a grande maioria do casal não quer gerar filhos. Porque sempre não está no tempo. Né? Não, agora não, agora não dá, por conta disso, por conta daquilo, por conta daquilo outro. Nunca vai dar. Né? Realmente gerar um ser humano sem estar preparado para criar ele nessa terra é um problema, e um problemão. Agora, o problema, é isso que a pessoa tem que entender. O problema não é a criança. Não. O problema não é a criança. O problema é os pais não estarem preparados. Aí joga a culpa em quem? Na criança, quando na verdade é o pai e a mãe que não está preparado. Não se preparou. Ele joga na costa da criança. Não era para te ter nascido. Tu não foi planejado. Tu apareceu na pior época que era para te aparecer. Apareceu. E discursos assim vão sendo emplacados dentro da mente da criança. Né? Então, gerar um ser humano sem estar preparado para isso é um problema. E o problema não é a criança, o problema é os pais não estarem preparados. Mas o fato é, as pessoas não querem gerar filhos, mas estão gerando. As pessoas não se preparam para gerar filho, mas estão gerando. Os casais não querem gerar filhos, mas estão gerando. E quando a criança chega, é um problema. Mas o problema não é a criança. Então o problema não é a criança. Segundo o IBGE, no ano de 2000, Óbidos tinha 46.490 habitantes. E em 2025, Óbidos tem a população de 55.271 habitantes. Ou seja, 25 anos depois, os que nasceram em 2000 geraram 8.781 crianças a mais que a geração dos seus pais. Olha. Aquele que nasceu em 2000 hoje está com 25. A grande maioria das pessoas, com 25 anos, já geraram. Então, só tem um detalhe. De 2000 para trás, a maioria da geração dos pais e avós eram preparados para serem pais. A turma que nasceu na década de 70 foi preparado para ser pai, preparado para ser mãe. Aí, casou, apareceu o filho, ele podia até não querer, mas ele estava preparado para criar. Geração da década de 80, né?
gerou, poderia até não querer gerar, mas estava preparado emocionalmente, fisicamente, para poder criar. Bom, eu não queria agora, mas apareceu, amém, vamos lá. Década de 90, a turma que nasceu na década de 90, a mesma coisa. Quando chegou para a década de 2000 para cá, os filhos começaram a ser criados pelos avós. Em 2010 só aumentou. 2020 está tendo um fenômeno. Os bisavós estão criando. Porque os idosos estão vivendo mais, graças a Deus. Vocês estão me entendendo? Quem é das antigas aqui sabe do que eu estou falando. Engravidou, meu filho? Agora tu vai criar. Tu engravidou, minha filha? Agora tu vai criar. Agora, engravidou, meu filho? Traz para cá, que senão vai morrer tu e ele. Ou estou falando alguma coisa fora do esquadro aqui? Então, meus irmãos, o que fazer, né? Diante dessas estatísticas, diante dessa realidade, que é isso que está aí, meu irmão, é desse jeito. Então, o que fazer? Como criar filhos para serem filhos de Deus? Pessoas que amam bem, o que é justo e o correto a se fazer, no meio de tanta ideologia mundana e tanta ideologia maligna. Como é que eu devo fazer então, pastor, pelo amor de Deus? Porque eu estou com esse menino aqui, com essa menina, e eu preciso criar ele, né, e tudo. O que fazer? Meu irmão, em primeiro lugar, aprender o que está escrito da palavra de Deus a respeito desse assunto. A gente está cheio de tudo quanto é tipo de ideologia, todo tipo de padrão desse mundo. Todo mundo agora na internet sabe criar filho. Todo mundo dá conselho de todo jeito, e a camarada vai para cima e tudo, e aí o negócio só... Se você é de Deus, e se você quer realmente com que o seu filho e a sua filha seja uma pessoa de bem, no meio dessa sociedade que está desse jeito aí, então você precisa mergulhar na palavra de Deus para saber o que Deus fala a respeito disso. O que Deus promete a respeito dessa situação. Sabe, queridos, Salmo 127, a partir do 3, diz assim: os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Uau! Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas das mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Queridos, aqui fala de identidade. Aqui diz que os filhos são uma herança de Deus para a humanidade. Essa passagem enfatiza, principalmente, que os filhos não são meramente o resultado da vontade humana, mas uma dádiva de Deus. Primeira coisa que você precisa entender: seu filho, a sua filha, de repente pode ter nascido numa época, numa situação, numa ocasião que não era ideal para você, que virou sua vida de cabeça para baixo. Mas você tem que tomar posse do que está escrito da palavra. Seu filho é herança de Deus, seu filho é uma dádiva de Deus. Seu filho não é um problema, seu filho não é fruto do acaso, seu filho não é nada disso que o mundo e as pessoas e o diabo têm tentado colocar. Então, entre o que o mundo e a filosofia falam, eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que os filhos são uma recompensa. Os filhos os filhos são uma herança de Deus. Herança, meus irmãos, é algo que se constrói mediante o propósito de abençoar alguém que se ama. Então, cada criança vinda ao mundo
independentemente da situação do momento em que veio, deve ser vista como uma recompensa, uma grande bênção da parte de Deus. Eu acredito de verdade que existe uma relação muito profunda entre a forma de como se encara uma gestação nos primeiros anos e aquilo que a pessoa produz na sua alma lá na frente. Eu acredito de verdade que esse grande índice de doenças psicossomáticas é fruto de rejeição por parte dos pais quando a criança foi concebida. Problemas cognitivos, situações que se apresentam de uma forma cavalar na sociedade hoje, fora a decisão do pai e da mãe, quando sabe que geraram, tentar interromper a gravidez e tudo mais. Existe, irmãos, problemas muito sérios. As pessoas começaram a olhar a questão da maternidade e da paternidade como um grande problema. Então, assim como a gente pensa na nossa alma, assim a gente é. Aí depois, naqueles primeiros meses, aquela briga, aquela coisa tão medonha, aquela rejeição, não queria, sabe tudo, e aquele negócio vai gerando dentro da gênese da criança. Aí depois quando a criança nasce, que tem aquele rosto, aí tudo aquilo aparentemente se apaga e é esquecido, porque brota o amor. Ah, eu vou dar essa criança, eu não quero mais, não sei o que e tal. Assim que muitos até já deixam tudo alinhado, todo mundo já está todo organizado para poder dar a criança. Quando a criança nasce, que a mãe e o pai olham, diz, não vamos mais dar não. Beleza, muito legal. E daqui para frente passa uma borracha em cima de tudo e segue. Não é assim não. Aquilo ficou dentro da alma e do espírito daquela criança. E o pior, o diabo também viu. E ele vai trabalhar. Porque palavras são sementes. E se nós plantarmos sementes boas com nossas palavras, nós vamos colher frutos bons. E se nós plantarmos sementes ruins com nossas palavras, nós vamos colher também. Aí depois, a pessoa não consegue conectar uma coisa na outra, a criança cresce, depois quando começa a ter problemas de saúde, problemas cognitivos, muitas vezes problemas para o lado da desobediência, da delinquência, a pessoa diz assim, em que eu errei? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós precisamos saber o que Deus fala, o que a palavra de Deus diz a respeito disso. E toma posse realmente, sabe, meus irmãos? Se de repente a criança não veio no momento certo, a culpa não é da criança, e muito menos de Deus. Não. E tem gente que culpa a Deus, né? Não. E sim, da decisão dos pais em fazerem a criança. Só tem uma forma do pai e a mãe não correr nem o risco de não gerar. É não triscar um no outro. Chegou perto, saiu faísca, é por sua conta e risco. Entenda isso. É necessário que se entenda isso. Sabe, meus irmãos, se aconteceu agora, o que se faz, pastor? É buscar em Deus preparo para encarar a paternidade e a maternidade do jeito que deve ser. Ah, eu não estou preparado. Então agora tem que te preparar. É assim. Ah, eu não quero. Não, mas está aí agora, tu vai querer. E tu vai buscar ajuda em Deus. E tu vai aprender a fazer do limão uma limonada. Né? Isso é o que, meus irmãos? Senso de responsabilidade. Que essa é a realidade. Segundo, depois que entendeu, ensinar o filho a ser essa herança. Se o filho é herança de Deus, tem que ensinar o filho a ser essa herança. Como diz o versículo. Os filhos são herança, uma recompensa.
como flechas das mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Olha só, né? Então, de posse da identidade, agora é trabalhar junto o filho ou a filha, no sentido deles se comportarem como filhos de Deus e buscarem os planos que o Pai Celestial tem para ele, para ela. Agora, ensinar essa criança, dizer para ela quem ela é. E o que ela é? Herança de Deus. Então ela tem que se comportar como filho de Deus. Ensinar ela no caminho que ela deve andar. E aqui, meu irmão, que é a guerra. Isso que é a maior labuta dos pais, porque isso é um trabalho para uma vida toda. Os pais são os guerreiros de Deus. É isso que você é. Você é um guerreiro. Você é uma guerreira diante do Senhor. Todo dia, o pai e a mãe vão para o campo de batalha. Todo dia, guerrear, trabalhar, suar, para trazer o sustento para manter a família em pé. Todo dia. Me diga se isso não é uma guerra. Todo dia, o pai e a mãe estão lá, muitas vezes doentes, sem disposição nenhuma, muitas vezes passando por tantas dificuldades, problemas, enfrentando tudo quanto é tipo de dificuldade, mas eles estão lá. Você sabe por que você está lá? Porque você tem uma responsabilidade com você, com a sua casa e com seus filhos. E você sabe que se você não estiver lá, quem vai fazer? E por isso você é um guerreiro. Por isso você é uma guerreira. Você está ali trabalhando, batalhando. E é por isso que os seus filhos e quem está dentro da casa precisa respeitar e honrar. É por isso. Também por isso. Sabe? Então é por isso, meu irmão, que o guerreiro deve saber exatamente para onde ele está apontando a sua flecha. Olha o que diz. Como flecha na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Né? Aí você olha para a posição do guerreiro. O guerreiro é para guerrear. E o guerreiro ele tem um alvo a acertar. E a flecha quem é? É o filho. Fique de pé, igreja. Não, fique de pé os pais. Você que é papai e mamãe, fique de pé aí, por favor. Por favor, fique de pé. Rapaz, agora o negócio alinhou. Olha aqui para mim. Coloque a mão assim, faça assim, ó. Diga assim: eu sou um guerreiro. Olha aqui para mim. Se você está nessa labuta que nem eu, sabe, o guerreiro pega a flecha aqui da aljava, ó, bota no arco aqui, ó, como a flecha na mão do guerreiro. E o que o guerreiro faz? Ele mira e solta a flecha, lança a flecha. É você, meu irmão, que tem autoridade para preparar o seu filho, para ir muito mais além do que você está. Você tem essa autoridade, Deus te deu essa autoridade. Use essa autoridade para o bem. Prepare o seu filho, coloque ele num caminho reto. E o melhor caminho é ensinar ele no caminho de Deus. Sabe? Então entenda isso. É uma responsabilidade sua, minha, como pais. Pegar a flecha, mirar a flecha, orientar a flecha. Orientar. Agora a gente tem que saber o que Deus quer para essa flecha. Curva sua cabeça, feche seus olhos que eu quero orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu ministro aqui, Pai, sobre a vida desses pais, graça, sabedoria, unção, poder. Ajude, Pai, esse homem, essa mulher. Ajude ele a se encontrar
para ser bênção, para ser luz, para orientar seus filhos, independentemente da idade que sejam e que estejam, aonde estiverem. Que o Senhor, meu Deus, derrame sabedoria e graça, autoridade no mundo espiritual, para mirar no alvo certo. E o alvo é Cristo, é o reino, é a presença de Deus. Eu declaro no nome de Jesus, meu irmão, que você vai buscar a inteligência de Deus, entendimento de Deus, sabedoria de Deus, vai buscar em Deus, para poder conduzir seus filhos na graça e no conhecimento do Senhor. No nome de Jesus, se você crê, diga amém, e aplauda Jesus, aleluia. Aleluia. Se assente, por favor. Meu ministério já chegou aqui, calma. Já vai terminar. Estão alinhados aqui. Mas, meu irmão, nós temos que saber para onde é que a nossa flecha tem que ir. Porque para onde eu apontar a flecha, é para lá que ela vai. Amém? Para onde você apontar a flecha, é para lá que ela vai. Se eu não apontar a vida dos meus filhos para nenhum objetivo, certamente ele não vai acertar em nada. Aí o que o mundo diz? Olha, os pais são opressores. O pai tem que deixar o filho livre para escolher o que ele vai querer ser da vida dele. Aí o pai, que é o guerreiro, não mira a flecha, não orienta a flecha, não ensina, não mostra a direção. Vou deixar o filho escolher, mesmo ele é a flecha, o guerreiro é você. O filho não tem capacidade cognitiva para processar suas decisões. Aí sabe o que o mundo está falando? Papai e mamãe, fica quieto, tu não pode falar nada, não pode fazer nada, não pode orientar nada. Deixa que ele vai decidir sozinho. Ele decide sozinho não, ele vai para o YouTube. Aí o mundo vai ensinar ele. As trevas vão ensinar ele. O diabo vai ensinar ele. É isso aí que estão querendo fazer. E é por isso que nós estamos vendo pessoas que não sabem questões básicas da sobrevivência humana. Quem são? Tem gente hoje que não sabe se é homem, não sabe se é mulher, não sabe para que veio para essa terra, não sabe qual é o seu objetivo de vida, não sabe. Não sabe, estão totalmente perdidos. E Deus cobra isso do pai e da mãe. Por quê? Porque o pai que é o guerreiro. É ele que vai apontar a flecha. Não abra mão de lutar pelos seus filhos. No momento eles podem até espernegar, mas eles vão lhe agradecer muito. E se vão agradecer. Eu lembro de mim. Hoje, quanto que eu não agradeço a minha mãe porque ela não desistiu de mim? Sabe, irmãos? Você sabe aquele filho que já está na casa dos 20 e muitos, e esse menino não estuda, tudo quanto é tipo de curso, tudo quanto é tipo de aula, tudo quanto é tipo de coisa, tenta colocar e não consegue, e para. Ele não consegue ficar em trabalho nenhum. O pai, a mãe, o tio, o primo, o pastor, o irmão e tal, tudo, ele já andou por tudo quanto foi comer. Sempre tem uma desculpa, sempre tem alguém ruim, nunca consegue aguentar a pressão de poder ficar muito tempo num trabalho. Pois é. E também não tem interesse em se profissionalizar em nada, não tem interesse em arranjar uma profissão para poder trabalhar e ser alguma coisa. A pessoa não estuda, não se profissionaliza, sabe? Não nada. Meu irmão, pois é esse tipo de gente, é aquela flecha que não acertou em lugar nenhum. Nós temos que mirar nossas flechas para um objetivo. Rapaz, é para estudar, então tu vai estudar, tu vai para cima e tudo mais. Tu não quer estudar, não, então tu vai te profissionalizar, vai ter uma profissão, vai fazer uma coisa. Aí tu não quer, então tem que acertar em alguma coisa. E tem que mirar, e tem que exercer, e tem que botar para fazer. Porque isso não é o que Deus tem para os nossos filhos.
Provérbios 22:6 diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Então, meus irmãos, quais são os objetivos que você tem para os seus filhos? E eu preciso que você saia daqui com essa pergunta. Quais são os objetivos que você tem para os seus filhos? Na área espiritual, na área ministerial, na área profissional, na área familiar, na área social. Quais são os objetivos? Você está apontando para um futuro? Você está apontando, você está orientando o seu filho para um propósito? E não tem jeito, meus irmãos. Para garantir uma boa criação, os pais precisam ser exemplos de bons filhos de Deus para os seus próprios filhos. Como pais, nós precisamos nos esforçar para não seguir o padrão mundano de criar filho, e sim buscar a vontade de Deus para nossas famílias. O mundo, o padrão mundano, está produzindo essa turma aqui que eu mostrei para você. Não tem como você querer colher filhos de bem, de caráter, de justiça, tementes a Deus, criando eles num sistema mundano. Não tem como. É impossível. Isso tem uma forma. É ensinar a criança no caminho. Não é ensinar o caminho. Vai, menino, te arroja para a igreja. Vai para a igreja, menino, vai para a igreja. Meu filho, bora te arrumar, bora para a igreja. Vamos para a igreja. Vamos buscar Deus. Vamos junto. Bora, papai, bora, mamãe. Bora, vovô, bora, vovó. Não, eu já falei para esse menino. Né? Rapaz, o menino está dando trabalho lá na escola. Mas eu já falei para esse menino, não sei mais o que eu faço. Então, precisamos buscar o Senhor. Deus é fiel, meus irmãos. Deus é fiel. Nós precisamos aprender a criar filhos em todas as fases das nossas vidas. Nós precisamos aprender a criar filhos na infância, gerando ali, aquele período que está recém-nascido e tudo, né? Passou esse período, a criança já é criança. Muda tudo. Depois, quando chega a pré-adolescência, muda de novo. Quando chega a adolescência, muda de novo. Quando chega a juventude, mais ainda. Quando chega a vida adulta, é outra coisa. O tempo todo a gente está aprendendo. E os sábios dizem que a vida nesse ponto é injusta. Porque a gente aprende, está aprendendo, e quando a gente aprende, a gente morre. Porque só se vive uma vez. Sabe, meus irmãos? Para terminar, o versículo 5 diz assim: como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Como é feliz. Que promessa maravilhosa. Deus promete uma vida feliz para quem cria os seus filhos para Deus. A felicidade de ver nossos filhos crescendo, amadurecendo, conquistando, se profissionalizando e se firmando nos caminhos do Senhor, não tem preço. Não tem preço. Você que já é pai de homem e de mulher adulto, você sabe do que eu estou falando. Ver nossos filhos se firmando no caminho do bem, lutando, trabalhando, guerreando que nem a gente, tentando, sabe, na tentativa e no erro, sofrendo muitas vezes, porque está aprendendo, está ali. Gente, não tem alegria melhor. É por isso que a Bíblia diz: como é feliz o homem que exerce a paternidade. Como é feliz a mulher que exerce a maternidade. Porque essa pessoa experimenta de coisas que uma pessoa que não é pai e não é mãe nunca vai experimentar. Nunca vai saber o que é. E é por isso que a gente precisa, sabe, meus irmãos,
mais do que nunca, buscar o Senhor. Buscar o Senhor. Salmo 112, versículo 1 e 2 diz assim: aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Olha o que diz: seus descendentes serão poderosos na terra. Quando eu li isso, eu disse: Senhor, eu vou perseguir isso para a minha vida. Me ajude a criar meus filhos para serem poderosos nessa terra. Pessoas que vão ter poder para governar sua própria vida. Que não vão cair no laço do passarinheiro, não vão cair no engano, não vão cair no engodo. Que vão ter domínio próprio para dizer não. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Então, meus irmãos, portanto, em meio a uma geração que pode estar mais focada em pets e bonecas, nós precisamos nos destacar como pais que criam filhos de Deus. Se o mundo quiser esse tipo de relacionamento, a gente não pode fazer nada, mas a igreja do Senhor precisa estar firmada na palavra do Senhor, firmada nos princípios de Deus. Isso significa ensinar nossos filhos a amar a Deus, a seguir os seus mandamentos e a viver de acordo com a palavra de Deus. Então, meus irmãos, concluindo aqui, escute: a criação de filhos é uma responsabilidade sagrada. Sagrada. E eu sou uma pessoa muito bem-aventurada. O Senhor teve compaixão da minha alma. E a gente consegue, eu e a minha esposa, desfrutar dessa plenitude, dessa alegria. Nós geramos 2 filhos biológicos de sangue e criamos 2 no coração. Então os 2 lados, tanto o lado da adoção quanto o lado, da geração, da biologia, do sangue, a gente tem experimentado. E a gente louva muito a Deus por isso. E além disso, o Senhor nos alcançou com tanta misericórdia e graça, que além da gente experimentar esse lado dessa paternidade, o Senhor também nos fez experimentar o lado da paternidade e da maternidade espiritual. Ter filhos na fé que nós amamos, nós torcemos por eles, nós chegamos com eles e dizemos: meu filho é por aqui, vamos lá, a palavra de Deus diz isso aqui, deixe desse jeito, vamos trabalhar assim, vamos alinhar a vida, vamos seguir em frente. E a gente vê essas pessoas dando certo, irmãos. A gente vê Deus abençoando, as famílias se organizando, as coisas engatando. É uma alegria tão grande no nosso espírito em ver jovens, adultos, homens e mulheres na igreja, trabalhando, lutando, Deus abençoando e as coisas avançando. Isso é paternidade, isso é maternidade. Que o Senhor te abençoe nessa sua lida, meus irmãos? Vamos nos esforçar para criar nossos filhos de acordo com os princípios de Deus, ensinando-lhe como o amor, a misericórdia e a justiça de Deus precisam estar neles o tempo todo. Que possamos ser exemplos para nossos filhos e que eles possam crescer sabendo que servem ao Deus vivo e verdadeiro. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é muito bom. Que o Senhor nos dê essa graça, que o Senhor nos ajude. Eu lembro bem quando eu não tinha filho, mas eu sabia que eu ia ter. Então, quando tinha a conferência da família, que tinha essas pregações assim, eu olhava para os meus irmãos, co-irmãos que tinham convertido na minha... Eles não tinham muito interesse nesse tipo de mensagem. Eu não sou pai, eu não sou mãe, essa mensagem não é para mim. Eu disse: rapaz, essa aqui é para mim mesmo, porque eu vou me preparar. Porque quando chegar, não vai me pegar desprevenido, nem me pegar de surpresa. Prepare-se, esteja preparado. Nós tivemos um jantar dos Eternos Namorados em 2023. Veio uma graça sobre essa igreja. Foi rápido. Brotaram
7 novas crianças aqui. 2025, nós tivemos aí 76 casais. Se for na proporção, vem pelo menos em 12. Então, meus irmãos, o povo vai continuar gerando até Jesus voltar. E você tem que estar preparado. Eu não quero, mas se prepare de qualquer jeito, só para, de repente, né? Esteja preparado. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nesse momento, eu coloco, Senhor, essa igreja no teu altar, Senhor.